A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, lido por Sofia Pedro. Capítulo 27. Foi a opinião do facultativo que tratou de Henrique que a vida deste correra sérios riscos durante a primeira semana, por não sei que complicação que se lhe manifestou no decurso da moléstia. Se enganou o prático, não nos compete a nós decidir. Aceitemos-lhe a opinião como de legítima fonte e não profundemos matéria alheia ao nosso intento. Ao fim dos 8 dias, porém, começaram a manifestar-se melhoras evidentes. E o próprio facultativo foi o primeiro a assegurar às senhoras, que sempre o vinham consultar à saída com ansiosa curiosidade, que o homem estava salvo. De facto, nos primeiros períodos da doença, Henrique caíra, como já dissemos, num daqueles estados de indiferença para tudo e para todos, de que se não pode agoirar nunca bem. Agora, porém, começava já a manifestar atenção para os cuidados de que era objeto e a agradecer, com palavras de sincera gratidão, o tratamento afetuoso que recebia naquela casa e, especialmente, os desvelos de Cristina. Esta fora efetivamente sempre incansável, solícita e carinhosa enfermeira. Os cuidados de que o rodeava como a um irmão absorviam-lhe todos os instantes. Prever-lhe os desejos, adivinhar-lhe as penas, procurar-lhe alívio às dores físicas ou morais era agora para ela a tarefa de cada momento, a preocupação permanente de todos os pensamentos. Henrique costumara saber mover-se no seu quarto aquela meiga e delicada figura de mulher, criança de ontem, a ouvir-lhe o timbre suave e ainda um pouco infantil da voz, a cruzar o olhar com aquele olhar brando que o fitava com simpatia e meiguice, e já se não sentia bem longe dela, e a cada momento se estava ausente, dirigia as vistas para a porta à espera de a ver aparecer. Madalena espiava estes sintomas, notava a influência crescente de Cristina sobre o ânimo do rebelde, que até ali fora insensível, e exultava. Muito de propósito, a Morgadinha afastava-se o mais possível da cabeceira do enfermo, por uma razão análoga à que obriga os pintores a deixarem meias tintas os acessórios de um quadro para que a atenção se fixe no objeto principal. Madalena estava também dispondo uma obra de arte na qual Cristina devia ser a figura principal. Neste intento, a Morgadinha conservava às visitas que vinha fazer a Henrique um ar cerimoniático, que contrastava com a insinuante familiaridade de prima. Para isso, teve Madalena de sufocar os impulsos da sua índole de mulher, e de mulher que tão bem compreendia os deveres da sua missão, ao mesmo tempo carinhosa e heroica. Apresentava-se o mais estranha que lhe era possível a estes pequenos cuidados que tão irresistível influência exercem no coração do homem que experimenta a aventura de ser objeto deles. De dia para dia crescia o ascendente de Cristina sobre Henrique e crescia à custa de Madalena. Esta percebia-o e não cabia em si de contente com a descoberta. É necessário ser dotado de um grande fundo de generosidade para que um coração de mulher faça destas descobertas com o íntimo contentamento que Madalena sentia. É tão natural de feito a vaidade. Não se exprime o prazer que Henrique experimentava a cada pequeno incidente da vida doméstica que punha em relevo este predomínio de Cristina. Havia uma hora no dia em que Henrique gozava um destes prazeres plácidos de que tão pouco abundante era todo o seu passado. Ao fim da tarde, Dona Vitória, Madalena e toda a família do mosteiro e a própria tia Doroteia reuniam-se no quarto do doente para tomarem o chá. Não era, porém, a presença de nenhuma delas, nem a de Madalena, que o consolava e a obrigava a suspirar por aquela hora, mas uma pequena circunstância que fará sorrir um homem de sensibilidade embutada enquanto o facto se não der com ele.
era que Cristina, que em qualquer outra ocasião cedia sempre a Madalena a direção dos trabalhos domésticos, aí dentro não resignava em ninguém essas funções. Tomava naturalmente as maneiras de dona de casa e recebia a mãe, a prima e todas as outras como visítimas de intimidade, mas, em todo o caso, visitas. Não se imaginam os encantos que Henrique achava aquilo. A ele próprio parecia já que, de facto, o prendiam a Cristina laços mais íntimos, laços mais de família do que às outras senhoras. Era assim que qualquer pedido que tinha a fazer o dirigia sem hesitar a ela, como faria a uma irmã. Enquanto que naturalmente gostava-lhe a incomodar outra qualquer pessoa, e não o fazia sem as desculpas e cumprimentos do estilo, que para ela não usava já. Outra particularidade o enlevava tanto como esta. Era a maneira despótica por que o governava Cristina, fazendo-o cumprir à risca as dietas e as prescrições do facultativo, recusando-se obstinadamente a deixá-lo ler e até ralhando-lhe às vezes com severidade quase maternal, aparências de dureza que ocultavam tesouros de sensibilidade e de afeto. O pobre rapaz, que não conhecera a família, que nunca vira do seu leito de doença, nas vezes que caíra nele, o vulto suave e consolador de uma mãe, de uma irmã ou de uma esposa, sorrir-lhe ao despertar, interrogá-lo com essas entonações carinhosas que nos provocam o cobrir de beijos a mão que nos estende a taça do mais amargo remédio. Ele, que não sabia ainda o que era sentir-se amparar a fronte que escalda de febre, pelo apoio de uma débil mão de mulher a que o amor dá forças extraordinárias, comovia-se até às lágrimas agora, e quase não pensava sem tristeza na convalescença que havia de o privar daqueles cuidados afetuosos. O olhar com que fitava Cristina todas as vezes que ela se lhe aproximava do leito era mais eloquente de reconhecimento do que todas as palavras que lhe dizia, do que todas quantas lhe poderia dizer. Agora, o enleado e tímido era ele, Cristina, a corajosa. Um dia, em que Henrique parecia sofrer mais do que de costume e em que se agitava no leito com a inquietação da febre, Cristina, depois de lhe dar a beber o calmante que lhe prescrevera o médico, perguntou-lhe com a mais adorável candura: "Não sabe rezar?" Henrique sorriu, respondendo: "Julgo que desaprendi já as orações que minha mãe me ensinou." Cristina calou-se e ficou tristemente pensativa. Aquela alma inocente perguntava a si mesma que consolação encontraria nas provações da vida um espírito que não soubesse recolher-se na oração. Henrique, que a viu assim, disse-lhe: "Quer-me ensinar a rezar, Cristina?" Cristina fitou nele um olhar perscrutador, como para sondar a intenção daquelas palavras. "Juro-lhe que recitarei com o fervor de que ainda for capaz a minha alma as orações que me ensinar." Cristina respondeu-lhe gravemente: "Reze, reze e verá como nisso achará consolação. Vou emprestar-lhe o meu livro de orações. Quer?" "Porque não há de antes ensinar como minha mãe o fazia?" Cristina ouviu com seriedade a proposta. E o certo é que um dia em que Henrique passara pior, Madalena ouviu, na sala próxima, Cristina recitando uma singela prece à Virgem e o doente repetindo-a com docilidade de criança. Como se ririam dele os seus amigos da capital se naquele momento o vissem. Mas rir-se-iam de um fenómeno naturalíssimo, de uma destas modificações a que todos os caracteres estão sujeitos quando se dão a atuá-los dois elementos tão poderosos como se davam em Henrique: a doença, que quebra a inteireza das índoles mais rijas e abre o coração às doces influências, e a catequese feminina, a mais poderosa, eficaz e irresistível de todas. Não direi que fosse com inteira fé que o doente orava. Talvez que houvesse mescla de sentimento profano no prazer suave que experimentava ao orar assim. É certo, porém,
que desde então frequentes vezes se lhe desviava os olhos para o pequeno crucifixo que Cristina trouxera do seu quarto para a cabeceira do leito de Henrique. Outra vez, quando Cristina acabava de fazer-lhe tomar um remédio, Henrique, obedecendo aos impulsos da sua gratidão, beijou-lhe comovido a mão que ela ia a retirar. «Que faz?» disse Cristina corando e afastando-a. «Deixe-me beijar a mão piedosa que me prendeu à vida que só agora comecei a amar.» «Ora, vamos!» acudiu ela com um meigo tom de repreensão. «Como não quer que a adore, Cristina, depois de se fazer anjo para me salvar? Não costuma rezar ao seu anjo da guarda?» «Repare que eu não tenho asas de anjo.» «Mas voa mais alto ao céu quando deixa assim a velar por um pobre doente como eu, que nenhuns títulos possui para lhe merecer essa dedicação, pobre menina. Que vida tem sido a sua há tantos dias!» «Nenhuns títulos? Que diz?» tornou Cristina com um sorriso adorável. «Pois quais?» «Então não somos primos», disse ela jovialmente, e saiu do quarto com aquele andar ligeiro e fácil que tanto enlevava Henrique. Estava já Henrique em convalescença, e o facultativo permitira-lhe alguns passeios pela quinta, mas ainda não a sua transferência para Alvapenha. O lugar favorito de Henrique nestes passeios era à sombra de umas laranjeiras que havia a pouca distância de casa. Das janelas do quarto de Dona Vitória descobria-se o lugar. Quando as manhãs estavam serenas, Henrique para ali ia, com um livro que não fazia atenção de ler e apoiando-se ao braço de Cristina, que levava à costura para junto dele para lhe fazer companhia. Dona Vitória seguia-os da janela com as suas recomendações. «Por aí não, Criste, olha que é muito úmido. Dá antes a volta pela nora. Assim. Cautela com essas ervas que hão de estar molhadas. Vê lá que não esteja frio. Olha se esses troncos estão molhados.» Henrique tornava-se melancólico e sombrio nestes momentos, a ponto de uma manhã Cristina o interrogar naquele tom de familiaridade afetuosa que principiava a poder ter para com ele, desde que o vira fraco e doente e a carecer do seu auxílio e proteção. «Que é isso? Porque está sempre triste agora que vai melhor?» «Estou triste porque estou melhor», respondeu Henrique. «Que está a dizer?» «A verdade. A poucos doentes terá sucedido o que sucede comigo. Este renascer para a vida, este sangue novo que sentimos circular nas veias, este vigor que de instante para instante conhecemos acumular-se em nós, que tantos gozos dá aos convalescentes, a mim fazem-me entristecer. Como que estou pressentindo já as saudades deste tempo que passei prostrado no leito da doença, Cristina.» «Oh, não diga isso!» «E admira-se, se ele foi o tempo mais feliz da minha vida. Não sabe que me eram desconhecidos inteiramente os inefáveis carinhos de família que me fez experimentar? Com a saúde vão voltar para mim os dias da solidão, do desconforto, daquela vida gelada e inútil que abomino desde que principiei a conceber outra. Desde que me fez conceber, Cristina. Quando penso em voltar para Lisboa...» «E tenciona voltar?» A esta pergunta, feita com a maior naturalidade, Henrique sentiu uma íntima comoção. Há destes efeitos. Às vezes o olhar menos significativo, a palavra menos pensada, é pelo coração interpretada de maneira tal que ele próprio se sente estremecer. «E queria que eu ficasse, Cristina?» perguntou Henrique sob o domínio desta impressão. Cristina não respondeu logo. «Deixe-me acreditar que sim. É bastante generosa para isso, para não ver partir sem saudade o homem a quem salvou com os seus extremos de irmã. Esta ideia será a minha consolação. Deixe-me partir com ela.» «Partir? Mas para que há de partir?» «Então quer que me fique perpetuamente com aquela boa tia Doroteia, cuja vida plácida vim alterar com os meus hábitos cidadãos?»
Pois não lhe custaria a ela mesma vê-lo partir? E depois, que vai fazer para Lisboa? Adoecer outra vez? Ou cismar que está doente? Que é quase a mesma coisa. E dar-me-á sempre a sua amizade se eu ficar? Porque havia de lhe negar. Tempo virá em que outros me disputarão a menor porção de afeto que me conceder, Cristina. E então é que eu ficarei mais só do que nunca. Ou mais do que nunca sentirei que o estou. Anda só porque quer. Não há tanta gente por esse mundo. Então a menina não sabe que se está só mesmo em companhia. Quem está só é a alma. Ai, a alma está só quase sempre. Porque quer. Porque desconfiou das companhias que se lhe ofereciam e porque não obteve a que desejava. Além de que há almas tão tristes que intimidam as outras. E a minha é dessas. Ora, diga, se eu lhe pedisse para fazer companhia à minha alma, a esta alma melancólica e sombria com que nasci, não hesitaria, confesse. Depois de um momento de silêncio e hesitação, Cristina respondeu: se a companhia da minha fosse bastante para desfazer essa tristeza, concedia-me. E por que havia de negar-lhe? Henrique tomou-lhe a mão apaixonado. Cristina, sabe que essas palavras podem fazer-me conceber loucuras? Se o meu coração é tão ousado... Cristina, corando, retirou a mão de que Henrique se apoderou e, levantando-se sobressaltada, disse: julgo que são horas do seu remédio. Vou preparar-lhe. E fugiu correndo em direção de casa. Cenas mais ou menos análogas a esta reproduziam-se todos os dias durante a convalescença de Henrique. Reinava o idílio e uma como perfumada atmosfera que exercia profundas revoluções no caráter de Henrique e de Cristina. Ele ia perdendo de dia para dia aquelas exterioridades artificiosas que Madalena por tanto tempo combatera em vão. Ela, Cristina, ganhando vida, atividade, sofrendo uma dessas metamorfoses análogas às da vida de borboletas, da infância, estado de crisálida para a imaginação, passar à verdadeira juventude, ao período em que a imaginação ganha asas, em que o coração se completa. Desde que Henrique se achava em estado de passear, não havia razão plausível para permanecer no mosteiro. Portanto, tornou-se inevitável a mudança para Alvapenha. Já se não fez sem lágrimas a despedida. Choraram as crianças, chorou Dona Vitória e a própria Madalena se sentiu comovida. Só Cristina não se achava na sala em que se passou a cena. Encontrou Henrique no patamar da escada por onde tinha que sair. Seria casual esta circunstância? Henrique não perguntara por Cristina. Dizia-lhe o coração que a encontraria ali. Volto à minha solidão, Cristina, disse-lhe comovido. Não lhe tinha eu dito? A pobre menina quis sorrir, mas do esforço que para isso fez só lhe resultaram lágrimas. Não diga mais nada, disse Henrique, levando aos lábios a mão que ela não retirou. Essas lágrimas bastam-me. Escusado é dizer que estas palavras mais lágrimas produziram. E Henrique desceu do patamar com a vista enovoada por elas. Cristina ficou a chorar na varanda. A morgadinha veio, sem ser sentida, abraçá-la, dizendo: Pago-te hoje o abraço que me deste no outro dia, mas eu escuso de perguntar. Pois tu amava-lo? Ah, Helena! Exclamou Cristina, cada vez chorando mais. Faltava aos vossos amores este arremedo de infelicidade e imaginarem uma separação de 200 passos para poderem representar a cena das despedidas e chorarem como Paulo e Virgínia. Impostores, dizia Madalena para consolá-la. Em Alvapenha, Henrique passou horas de intensa melancolia. Impacientavam-no as conversas de sua tia e de Maria de Jesus
a qual tais mudanças notava nele, que chegou a aventar à ama a ideia de que a doença tinha transtornado o juízo ao rapaz, opinião que Dona Doroteia levou muito a mal. Outro sintoma que se manifestou em Henrique foi a indignação que lhe causou a carta de um amigo que, com o maior ceticismo, lhe perguntava novas dos seus hábitos pastoris e das tirces e galateias que o traziam enlevado. Henrique revoltou-se desta vez com todo o fogo do coração contra aquele tom frio e sarcástico da epístola e nem lhe respondeu. Depois teve Henrique uma visão. Não se assustem os leitores que antipatizam com o maravilhoso. Nada há aqui que se pareça com as visões épicas. Foi uma visão, como muitas, que nós todos, uma ou outra vez na vida, experimentamos. Um desses espetáculos que nos prepara de quando em quando a imaginação, esta fértil e poderosíssima criadora que nos acompanha incessantemente. A quem não terá de facto sucedido ver transformar-se pouco a pouco uma perspectiva, desvanecerem-se os efeitos da visão exterior, enfraquecerem as impressões dos sentidos e avultarem, tomarem forma, realidade, vida, as imagens de uma mais íntima, espontânea e misteriosa visão? Estava Henrique à janela do quarto que habitava em Alvapenha. Sabemos já que se gozava dali um panorama extenso e ameníssimo. A tarde parecia de primavera. Henrique corria com prazer a vista pelos diferentes lugares da quinta de Alvapenha, com as suas noras e medas, colmeias, eiras, cabanas e sebes. Era uma verdadeira quinta rural, ressentindo-se, porém, um pouco, de ser a proprietária dela uma senhora velha e com pouca atividade para tratar de lavouras. Pouco a pouco, deixava Henrique de ver a quinta como ela era. Principiava a visão interior. As árvores copavam-se de folhagem. Messes aloiradas ondulavam nos campos. Numerosos rebanhos cobriam os lameiros extensos. Atulhavam-se de cereais os celeiros. Alastrava-se de grão o chão das eiras. Gemiam as noras e os lagares. Soltavam-se às presas os diques e uma verdadeira rede líquida envolvia em suas malhas a vegetação dos campos. Alvejavam as camisas dos ceifadores e ecoavam nos montes e arvoredos as cantilenas aldeãs. E os mais característicos e poéticos episódios da vida agrícola desenrolavam-se aos sentidos, deleitosamente alucinados do sobrinho de Dona Doroteia. Era uma perfeita geórgica. E ele a dirigir todos os trabalhos, a regular o serviço, verdadeiro patriarca ao modo antigo. E ao seu lado e em toda a parte, à sombra de uma árvore, à borda do tanque, debruçada no muro, por entre os silvados das sebes vivas, uma figura suave, casta, adorável. A figura de Cristina. Quem meses antes adivinharia que Henrique de Souselas, o homem elegante, o homem da moda, em quem estavam encarnadas todas as qualidades boas e más da sociedade que frequentava, havia de ter uma visão como esta? Do quase êxtase em que a imaginação o lançara, permanecia ainda, quando soube que o procuravam de mando das senhoras do mosteiro. Apressou-se logo a receber a visita. Era o velho Turcato que vinha saber dele, de mando de Dona Vitória e das meninas. O pobre homem era um dos que ficara com afeição a Henrique depois que este estivera no mosteiro. Henrique ouvia-o com uma paciência que ele já em poucos encontrava, contar as longas histórias dos seus tempos passados, e isso era o bastante para o velho lhe querer bem. Diga às senhoras que eu mesmo irei ralhar com elas pelo incómodo que estão tendo comigo. E você também, Turcato, na sua idade, estes passeios... Ai, não tenho dúvida, isto faz bem, é exercício afinal. Pois é verdade, eu de antes corria a aldeia toda no minuto. Agora, olhe que eu já tenho os meus anos. Veja lá se no tempo dos franceses eu era já homem feito.
Ainda me lembra. Seguiu-se um episódio da época. E depois, sem transição sensível, mas lá enquanto às senhoras, isso sempre devo dizer que têm tomado um cuidado. Todas. Até a Cristininha. Sim? Também essa? Ora-se também. Pois a senhora Dona Vitória. Mas Cristina, a senhora Dona Cristina, então... isso é um coração de pomba. Ainda há pouco ao sair já vinha no pátio e ela veio ter comigo a correr e disse-me: Olhe, ó Torcato, há de reparar-lhe para a cara e ver se tem ar triste. Ela disse-lhe isso? É verdade. Eu lhe vou dizer que o encontrei alegre como... Não lhe diga isso, homem, atalhou Henrique. Então, porquê? Porque não é verdade. Então, eu estou assim tão alegre como isso? Não digo que esteja, mas para a sossegar. Diga que me achou com saúde, mas triste. E não lhe disse ela mais nada? A senhora Dona Vitória... Falo de Cristina. Nada. Agora me lembra. Mas isso é segredo. Diga. Não é nada. É uma promessa que... Uma promessa? Que promessa? Sim, olhe, eu digo-lhe, mas guarde segredo. Quando o senhor esteve muito mal, que nem o cirurgião dava nada por si, a Cristinita prometeu rezar na capela dos Canaviais as estações da meia-noite. As estações da meia-noite? Sim, as estações rezadas à meia-noite à senhora que está na capela da casa dos Canaviais. É tão milagrosa que dizem nunca recusou favor que se lhe pedisse assim. Contava meu pai... E vinha um caso comprovativo da tradição popular. Sim, lembra-me que já me falaram nisso, disse Henrique pensativo. É verdade. O pior é que é este seu criado quem tem de a acompanhar até à quinta depois de amanhã à meia-noite. Então depois de amanhã à meia-noite? Sim, mas não diga nada, que isto é segredo da pequena. Esteja descansado. E depois de mais algumas histórias contadas por Torcato, e a que Henrique não ligou atenção, aquele retirou-se. Ao ficar só, Henrique caiu em nova e profunda abstração. Elaborava-se-lhe na ideia um projeto. O de ir aos Canaviais para presenciar aquele ato de fervorosa devoção de Cristina, que suplicara por ele enfermo, com o ardor da mais pura crença, com a efusão do mais generoso afeto. Neste intento, tratou de se informar a respeito dos caminhos que conduziam à quinta, que ele ainda não visitara, e sobre como penetrar até à capela da casa, onde devia ser cumprida a promessa. Dona Doroteia, Dona Vitória e Madalena deram-lhe os esclarecimentos precisos sem que suspeitassem das intenções com que ele lhes pedia.